Oi, meus amores, tudo bem? Então, Bruxa de Salem hoje com um relato bem legal, bem fresquinho. Relato de Halloween. Uma história meio cabulosa que aconteceu no Halloween. Quem me contou foi um seguidor. Gente, se vocês imaginarem o calor que tá aqui, tá insuportável. A minha terra tá fervendo de quente. Mas vamos lá. Esse relato ele me contou e disse que aconteceu quando ele estava na faculdade. Mais ou menos há uns 5 anos atrás, porque agora ele já está formado. O campus que ele se instalava, né? Era um campus de uma cidade vizinha, a nossa aqui. E todos os anos, né? Na faculdade, eles faziam festa de Halloween. Eram festas que eram dadas todas as semanas. Festas maravilhosas. Festas onde todos se reuniam após as aulas e ficavam amanhecendo. Tipo aquelas festas que tem nos Estados Unidos. E ele diz que essas festas ele amava ir. Eram festas que ele adorava porque eram momentos que eles estavam sempre juntos como amigos, estavam sempre rindo, brincando e cada um tirando o chacotão da cara do outro. Era uma fase muito boa da vida deles. Só que um dia, numa dessas festas, eles tinham marcado para fazer uma festa muito 10 de Halloween, que era num campus, mas era um campus mais de fundo, que era um pessoal que era novato, como eles diziam. Porque os novatos eles tiram onda, sabe? Nos campos. Então esses novatos fizeram uma festa. E todos se foram para aqueles campos para fazer a festa com esses novatos. E aí lá estavam todos naquela festa, que todo mundo fantasiado. Um não conhecia o outro, só quem era amigo mesmo se achava no meio daquela vulco todo. E eles estavam lá bebendo e fazendo tudo que é ilícito que vocês imaginam, segundo ele. Só que de repente, do nada, eles disseram que subiram para o andar de cima, que eles ouviram uns gritos, mas uns gritos meio estranhos. E chegando lá tinha um cara que estava agarrando uma moça. Ele estava agarrando ela e ela estava gritando, então eles foram lá e ajudaram ela e começaram a tirar ela do cara. Quando eles tiraram ela do cara, que ela saiu correndo, eles ouviram gritos lá de baixo que vinha a polícia. Nesses campos, quando vem polícia, nossa, dá maior vulco, segundo ele, porque ele disse que a grande maioria é de menor. E não pode estar nessas festas. E principalmente, né, os campos não podem ficar dando festa direto. Principalmente festa particular, festa fechada. Então a polícia veio. Todos correram para tudo quanto foi lado. Era gente fugindo para tudo quanto era canto e ele berrando e gritando pelos amigos porque ele já estava bêbado e não achava ninguém. Não achava ninguém, não achava era nada. Simplesmente se perderam tudo. Então ele pegou e saiu correndo, né, para fugir da polícia. Quando ele viu assim que ele saiu de dentro da casa que eles estavam fazendo a festa, a casa estava rodeada de polícia. Então ele saiu correndo mato afora assim para ver se conseguia se esconder. Então ele percebeu que tinha um lugar que estava aberto, era um pavilhão. Mas era um pavilhão que era um campus, normal. Então ele se enfiou lá dentro. Lá ele se enfiou e ficou quietinho, abriu a porta e a porta lá automaticamente se fechou atrás dele. Ele disse que entrou nesse lugar, né? E lá ele estava, escondido, para a polícia não encontrar ele. E a polícia rodeando lá por tudo quanto era lado. Só que de repente ele começou a ouvir uns barulhos que vinha desse lugar. Mas vinha de um lugar mais distante, um lugar mais estranho, sabe? Num lugar assim mais afastado dele, não era na sala que ele estava. Como o campus era muito grande, ele achou que poderia ser um vigia. Então ele se escondeu. Só que ele começou a ouvir uns barulhos de corrente. Era uns barulhos muito esquisitos. E uns gritos. Uns gritos de jovem, de uma moça. Então ele achou muito estranho isso. Então ele foi se arrastando pelo chão o mais lento possível, para poder ver o que estava acontecendo. Quando ele viu, havia uma porta que estava entreaberta, mas bem longe de onde ele estava. Ele teve que caminhar um monte se arrastando pelo chão para poder ver. E essa porta, quando ele olhou por dentro dela, que ele espiou pela greta, ele viu um cara com uma moça pendurada. E ele estava sacrificando ela. E ela gritando e ele abrindo ela viva. O sangue saía assim por entre as vísceras. Ele disse que aquela cena foi uma cena surreal. Então ele, apavorado, ele ficou em pânico total. Ele tentou recuar e ele bateu numa ponta de ferro. E ele disse que fez um barulho. A pessoa que estava lá, apareceram mais 5 do nada, que estavam com ele também sacrificando a moça.
Então ele disse que continuou se escondendo pelos buracos e por tudo que ele encontrava dentro daquele lugar. E ele disse que não sabia o que fazer para sair daquele lugar, porque parecia mais um labirinto do que um lugar onde pudesse ser um campus de estudo. Então ele disse que começou a olhar uma janela, uma porta e outra, era tudo trancado. Nada dava para sair. E ele via aqueles passos que ecoavam atrás dele. Estavam vindo, passos pesados, passos largos. Então ele se enfiou dentro de um armário, quando ele percebeu que um dos passos estava muito próximo dele. Ele disse que passou, era um homem encapuzado. Era um homem mais velho e ele estava com uma faca na mão. Ele disse que ficou muito apavorado quando viu aquilo e tentou nem respirar. Então ele disse que esperou o homem avançar e entrar em umas outras salas que eram mais para frente, bem longe. E quando ele viu que o homem sumiu diante dos olhos dele, ele começou a procurar uma nova saída. Diz ele que foram momentos de incrível pânico, de tortura total, porque ele não sabia o que fazer para sair daquele lugar. E ele sabia que a vida dele estava em risco, se ele ficasse lá. Então ele começou a olhar e só tinham janelas altas. Janelas de 1 metro, 2 metros de altura. E ele não sabia o que fazer para sair de lá. Então ele disse que no impulso de desespero e pânico, ele deu chute numa janela, mas deu com toda a força. E ele viu que aqueles passos vieram correndo na direção dele. E ele deu mais um chute e ele conseguiu arrebentar a janela. E ele disse que se atirou de cima da janela. Tinha uns 3 metros de altura. E por sorte, ele caiu dentro de um daqueles suportes, sabe, de lixo, onde se coloca lixo dentro. Estava cheio de saco de lixo e ele caiu dentro. Diz ele que só deu um corte na perna, mas saiu correndo tudo que tinha daquele lugar e sem olhar para trás. Quando ele chegou mais na frente, ele se escondeu no mato, porque ele percebeu que aquelas figuras poderiam vir segui-lo. Então ele olhou e ele viu que na janela estavam dois homens do próprio campus. Ele conheceu, eles tinham tirado o capuz para procurar ele. Estavam com a faca na mão. Eram gente da direção, gente importante. Então ele disse que ficou ali escondido mais um tempo. Alguns saíram para a rua, começaram a procurar ele pelos matos, mas não encontraram. Ele disse que foi embora. No outro dia ele contou a história para os amigos dele, que estavam desesperados procurando ele, achando que ele tinha sido preso. Os amigos olharam para ele e riram mais do que acreditaram na história. Mas ele disse que a história é real. O campo está lá, abandonado. Ele nunca mais foi festa Halloween, nunca mais foi festa nenhuma noturna. Ele terminou a faculdade, hoje ele é médico, e ele disse que não quer mais saber de nada ligado a esse mundo. Mas que ele não esquece o momento que ele viveu e o pânico que ele passou naquele lugar. Porque ele poderia ter sido a outra vítima. Ele disse que sorte, que eles não conseguiram ver o rosto dele. Não sabem nem quem ele é. Por isso que ele não está se identificando também nesse vídeo. Porque ele tem medo, né? Mesmo hoje estando formado. Porque ele descobriu uma seita satânica que existe dentro do campus de uma universidade, de um lugar X e de uma cidade X. E que eu não posso falar. Então, esse é o relato dele. Um relato de Halloween bem cabuloso, bem estranho. Mas que eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande da Bruxa de Salem. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e principalmente, né, de mandar relato. Relatos como esse de Halloween, relatos de vampiro, relatos de lobisomem, relatos de histórias sobrenaturais. Conte o seu relato, que eu vou poder estar contando aqui também para as pessoas que gostam e admiram esse tipo de trabalho. Um beijo para todos vocês.